Fala, plantoneiros, tudo bem por aí? Vocês sabem o que é importante reconhecer num eletrocardiograma de um paciente para aventar a hipótese de um infarto com supra? Vocês sabem reconhecer o que é uma alteração importante de enzimas cardíacas para então aventar a hipótese de infarto agudo do miocárdio no paciente? Vem comigo! Fala, plantoneiros! É o seguinte, vamos fazer uma discussãozinha breve sobre eletro aqui. Não é uma aula de eletro, não são filigranas de eletro, não. É só uma discussãozinha bem básica mesmo do que a gente tem que reconhecer num eletro, certo? Então, diante de um paciente com síndrome coronariana aguda, o mais importante é a gente reconhecer se existem alterações naquele eletro que inferem sobre uma isquemia aguda desse paciente, uma isquemia miocárdica aguda, porque isso vai mudar, isso vai adicionar um tratamento, isso vai adicionar a trombólise para esse paciente, que vai poder ser uma trombólise química ou então mandar esse paciente para o CAT. A maioria da gente vai estar trabalhando num centro onde não tem um cateterismo, a gente não vai fazer um CAT precoce nesse paciente, né? Uma angioplastia primária nesse paciente. Mas a gente tem que reconhecer porque, independente disso, se tiver uma alteração aguda, isquêmica no eletro, que indique a trombólise, a gente tem que saber reconhecer. Então vamos lá. Vamos aqui para o nosso primeiro slide. O que eu quero deixar claro com vocês aí? Nós temos que saber reconhecer o ponto J no eletro, porque é a partir do ponto J que nós vamos saber se existe o supradesnivelamento que nós precisamos ver no eletro, ok? Então olha essa primeira figura aí, está bem característico num eletro normal, onde está o ponto J. No segundo, aí a gente consegue ver o ponto J num complexo QRS com supradesnivelamento, né? Aí eu coloquei as carinhas aí, ó, olha lá, um supra feliz e um supra triste. Por quê? O supra feliz, ele pode ser um infarto. O supra triste, muito provavelmente, é um infarto, né? E aí coloquei, ó, 3 derivações contíguas, né? D2, D3 e AVF. Olha lá, com supradesnivelamento do segmento ST. Próximo slide. Olha lá, ó, também, agora um eletro completo com as 12 derivações, mostrando lá, ó, o supradesnivelamento de D2, D3 e AVF, né? Paredes contíguas com uma imagem em espelho lá em V2. O D1, aqui a derivação longa foi feita o D1, ok? Simples de ver, né? O que eu quero discutir com vocês nesse momento? É que nem todo supradesnivelamento que você acha num eletro, ele quer dizer que o paciente está infartando, certo? Existem outras condições que o paciente tem o supradesnivelamento no eletro, mas isso não representa um infarto, que a gente não vai trombolizar todo mundo, né? Não vai colocar uma medicação que aumenta o risco de sangramento no paciente se aquela alteração eletrocardiográfica não for relativo a um evento de isquemia aguda. E quais são essas outras situações onde o supra não representa um infarto agudo do miocárdio? Olhem comigo aqui. Então, um paciente com vasoespasmo, ele pode ter um supra transitório. Acontece isso, o paciente chega com dor, você faz o eletro, dá o supra, daí 10, 15 minutos, o paciente fala que do nada melhorou a dor, você faz o eletro, está normal, vasoespasmo. Um paciente com repolarização precoce, pericardite ou miocardite, um paciente com aneurisma ventricular, um paciente com bloqueio de ramo esquerdo, um paciente com sobrecarga do ventrículo esquerdo, um paciente que usa marca-passo, um paciente com hiper ou hipocalemia, um paciente com síndrome de Brugada, um paciente com hipotermia, Takotsubo ou pós-cardioversão pode apresentar um supradesnivelamento de ST e isso não ser um infarto agudo do miocárdio.
Outra coisa importante, olha nesse próximo slide. Então a gente sempre fala, então o que é característico de infarto? Um paciente com uma síndrome coronariana aguda, uma dor típica, com fatores de risco e que você faz o eletro e que tem um supradesnivelamento em duas derivações contíguas. Tá, mas o que é derivação contígua? Olha nesses próximos slides aí, ó, bonitinho, desenhado, colorido. Derivação contígua é isso daí, ó. D1 e AVL, derivações contíguas. D2, D3 e AVF, derivações contíguas. V1 e V2, V3 e V4, V5 e V6, derivações contíguas. Tendo esse esqueminha na cabeça, fica mais fácil na hora da gente interpretar o eletro, se diante de um supradesnivelamento em uma, duas, três derivações, se são contíguas e não. Porque pode acontecer do paciente ter supradesnivelamento em duas derivações e elas não serem contíguas. Isso pode descartar a hipótese de que seja um supradesnivelamento devido a uma isquemia aguda. Beleza? Sobre troponinas, olha lá, eu fiz aqui esse slide, eu tirei do consenso, da nova diretriz brasileira de 2021 para tratamento da síndrome coronariana sem supradesnivelamento. Vou ler aqui com vocês, ó. As troponinas são os biomarcadores de escolha no diagnóstico de pacientes com suspeita de infarto agudo do miocárdio. Preferir troponinas a CPK, CKMB, mioglobulina e tal, mioglobina. Na disponibilidade de troponina ultrassensível, nenhum outro marcador deve ser solicitado rotineiramente para diagnóstico de IAM. Então, atenção nisso daí, moçada. Você que está lá no pronto-socorro, já está lá na cabeça, lá chegou o paciente com síndrome coronariana aguda, aí você já lasca logo lá, ó, troponina, CPK, CKMB. Não. Se no serviço que você trabalha for troponina ultrassensível, aquela que a dosagem é em nanograma por litro, você não precisa mais de pedir CKMB, tá? Só troponina já é suficiente. Mas, atenção, porque essa padronização, essa diretriz é nova, de 2021. Às vezes, você que está acompanhando o nosso curso está mais atualizado do que o cardiologista. Pode acontecer, eu não sei onde você está trabalhando, entendeu? Então, faça essa divulgação e saiba isso, né? Se o cardiologista falou para você, se o protocolo de atendimento do hospital que você trabalha quer pedir troponina ultrassensível e CKMB, tudo bem, mas não há necessidade. Aqui, ó. Biomarcadores bioquímicos de necrose miocárdica devem ser mensurados em todos os pacientes com suspeita de síndrome coronariana aguda sem supra de ST. Quando troponina ultrassensível estiver disponível, troponina ultrassensível, nanograma por litro, a dosagem sérica deve ser realizada na admissão, tempo zero, e idealmente reavaliada em 1 hora ou até 2 horas do caso. Caso indisponível, a troponina convencional deve ser coletada na admissão e repetida pelo menos uma vez, 3 a 6 horas após caso a primeira dosagem seja normal ou discretamente elevada. O que ele quer dizer com isso? Se você tiver num serviço que tem troponina ultrassensível, você faz a primeira dosagem quando o paciente chega e pode pedir a segunda dosagem após 1 hora ou após 2 horas. Quando que a troponina vai indicar lesão aguda? Se houver curva ascendente ou descendente, certo? Fez a primeira lá, deu um valor, na segunda vai dar outro valor. Qual que é esse outro valor? Esse outro valor vai ser conforme o kit utilizado. Então, você tem que saber o que é uma variação pertinente, o que é uma variação que representa curva. Se tiver ultrassensível, você pode pedir até 1 hora depois. 2 horas depois. Pode pedir 1 hora depois que você já vai ter o valor de referência. Se não for troponina ultrassensível, você vai fazer 0, 3 e 6. Né? Em que situação? Fez 0 e 3, deu alteração, já é infarto. Vai fazer 6 só para acompanhamento. Né? Mas se fez 0, deu normal, 3 deu normal e o paciente tem dor típica, convém coletar com 6 horas. Ok? Olha lá.
Dosagem de CKMB massa podem ser utilizadas se dosagens de troponina não estiverem disponíveis. Se não tiver troponina, vai ter que dosar a velha e boa CKMB, né? Aí tem que fazer, é bom dosar CK, CPK e CKMB para ter uma relação de infarto ou de macromoléculas. Continuando aqui, ó. Então, ó, troponinas são coração específicas, mas não IAM específicas. Por que isso é importante saber? Assim como tem situações onde o supradesnivelamento de ST no eletro não representam um infarto agudo do miocárdio, existem situações onde o aumento da troponina não significa infarto agudo do miocárdio. Como a gente disse, para representar, a gente precisa de curva de troponina, precisa de aumento na quantificação dessa troponina, certo? Ou seja, existe aqui, ó, aumento da troponina sem ser infarto agudo do miocárdio. Se um paciente estiver com insuficiência cardíaca, se um paciente estiver com insuficiência renal, ou seja, não está depurando a troponina, ela vai estar aumentada. Se o paciente tiver uma taquiarritmia, ou seja, houve um aumento de consumo do miocárdio de oxigênio, ele pode estar tendo algum tipo de lesão, mas essa lesão não é típica de infarto, né? Ou seja, você seria a enzima e ela dá um platô, ela está aumentada nesse primeiro momento, mais que o normal, você faz no segundo momento, ela continua aumentada, mas não teve aumento proporcional, não teve incremento nesse aumento, ok? Um paciente com miocardite, né, e um paciente em choque séptico ou dissecção de aorta, ele pode ter a troponina aumentada, mas ela não está fazendo curva, ela não está tendo incremento nesse aumento, ok? Então olha aí esse slide aqui, ó. Como a gente já disse, a condição para a dosagem de troponina ultrassensível ou troponina normal representar injúria aguda é haver curva ascendente ou descendente entre a primeira e a segunda dosagem. 0 em 1 hora ou 0 em 2 horas para ultrassensível, certo? Conforme a orientação de bula do kit usado. Se o kit de troponina não for ultrassensível, aí esse aumento a gente tem que verificar ele em 0 em 3 horas. Beleza, mas eu estou lá num lugar que eu não tenho como falar com o laboratório, ninguém sabe me falar qual que é o aumento devido que eu preciso ter. Legal. Então é o seguinte, nesses casos, a gente vai considerar um aumento de 20%. Ou seja, digamos que você tenha lá um kit de troponina, que o corte dele seja 30. Legal. Você dosa a primeira troponina, ela é ultrassensível, no instante 0, ela deu 32. Opa, já está aumentado, mas não está muito aumentado. 20% de 32 é mais ou menos 6,4. Ou seja, aí a gente dosa a segunda troponina e deu 38. Na primeira deu 32, na segunda deu 38. 32 mais 20%, 6,4, dá 38,4. Opa, bateu na trave. A gente faz a primeira, deu 32, a segunda deu 40. Opa, aí foi um aumento significativo, mais do que 20%, certo? Mas é sempre bom ver o kit que está sendo usado e nesse kit qual que é o aumento que é considerável significativo, ok? Olha esse próximo slide aqui, eu copiei lá dos nossos amigos do Cardio Papers também. Aqui, ó, aqui nós temos a tabela que fala, conforme o kit usado, qual que é o aumento significativo da curva de troponina para falar que está tendo uma curva ascendente e que isso representa um infarto agudo do miocárdio. Não vou ficar lendo isso aqui com vocês, só saber que existe a ferramenta e usar a ferramenta para melhorar a nossa assertiva aí no tratamento dos pacientes, no diagnóstico no caso, para poder fazer o tratamento conforme, ok? Melhorar a segurança do paciente. É isso daí, moçada. O que eu queria conversar com vocês sobre essa pequena introdução sobre eletro e marcadores cardíacos, a troponina principalmente, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se não gostaram, curtam lá no canal, façam os comentários de vocês para que a gente possa discutir. Valeu? Muito obrigado!